Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre os estúdios urbanos ou os lofts, que são aqueles pequenos apartamentos cada vez mais comuns nas grandes metrópoles. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre esse tema e pegar algumas dicas de decoração que eu preparei para você, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final e a vir comigo. Está cada vez mais comum nas grandes cidades a gente encontrar aqueles pequenos apartamentos de no máximo 30 metros quadrados em que as pessoas chamam de estúdio. E quando se fala de estúdio, são duas coisas que geralmente tem junto dele, que é a questão da sustentabilidade e a questão da tecnologia. Então são empreendimentos super preparados na questão sustentável. Então, por exemplo, tem ali aquecimento solar, tem a questão de iluminação de LED, falando de tecnologia, tem outras tecnologias em questão de automação dos apartamentos. E quem geralmente tem optado por morar nesses lugares são pessoas que procuram viver sozinhas, por optarem ser solteiras, ou são divorciados, ou são pessoas jovens que ainda estão na faculdade, ou no máximo aquele casal recém-casado que ainda não tem filhos. Porque, como é um ambiente pequeno e normalmente bem compartilhado, em que a cozinha está integrada à sala, que está integrada ao quarto, você acaba não tendo tanta privacidade como uma casa grande. Mas uma característica fundamental desses estúdios está sempre na localização privilegiada. Geralmente eles estão situados em bairros em que o valor do metro quadrado ainda é algo muito alto. Então, quando você reduz o tamanho desses apartamentos, você consegue, dar ao seu cliente essa opção deles poderem morar em lugares assim, que normalmente estão próximos ao seu trabalho, estão bem situados em lugares comerciais em que você tem shoppings, você tem lojas, supermercados e que você pode fazer tudo praticamente a pé ou com um rápido deslocamento dentro da própria região em que você está morando. Então isso é bem interessante, isso tem me despertado muito. Inclusive eu gosto muito de acompanhar a questão do mercado imobiliário, porque ele anda assim com o mercado de imóveis. Geralmente quando você tem uma casa, um apartamento, as pessoas vão querer mobiliá-lo. E eu sou natural lá de Curitiba e esses dias eu tava dando uma olhadinha nos imóveis à venda de Curitiba. E eu percebi que o maior volume de imóveis existentes dentro da cidade, dos imóveis novos, são desses chamados estúdios ou pequenos apartamentos. E eu falei, gente, olha isso, Isso é uma tendência. Quando a gente trabalha com marcenaria, a gente precisa ficar muito de olho nessa questão, porque esses pequenos apartamentos, eles exigem duas coisas da gente. Tanto o trabalho do design, quanto o trabalho da funcionalidade dentro do móvel. Então a gente precisa sempre aliar a questão estética com a questão funcional. E isso vai exigir uma marcenaria mais especializada, que vai se preocupar em trabalhar, por exemplo, com ferragens que vão trazer facilidade no dia a dia. E também trabalhar com a questão de tecnologias, para que você consiga fazer ambientes que muitas vezes são multifuncionais. Por exemplo, aquela sala que vai virar um quarto, uma cozinha com uma mesa escondida desmontável, um sofá que vira cama de uma forma diferente, não convencional. Tudo pensando na questão da otimização e do aproveitamento de todos os espaços. E quando se fala desses estúdios, eu tenho observado muito que existe uma grande influência na parte da decoração deles, porque geralmente as pessoas que têm optado por morar nesses lugares são pessoas muitas vezes que são um pouquinho mais descoladas na questão do gosto. E uma grande influência de tudo isso é aquela questão daquele estilo industrial. Você já deve ter ouvido falar do estilo industrial, não sei se você sabe de onde ele surgiu. Ele surgiu da década de 70, lá em Nova York, em que haviam grandes indústrias bem centrais na cidade que elas foram desativadas por causa da localização delas. E elas foram transformadas em ambientes residenciais. Então você já deve ter visto nos filmes de forma geral, nas séries, em que a gente tem aqueles grandes lofts, normalmente com mezanino, um segundo andar, aquelas escadas maravilhosas em ferro, em que você vê aquela parede inteira de tijolinho, bem rústico, muito metal aparente, muita questão assim do metal mais enferrujado, como um aço cortem, questão de madeira de demolição, questão de tubulação, iluminação, tudo muito aparente. Então esse estilo ele tem ganhado força cada vez mais. E as pessoas que normalmente moram nesses pequenos estúdios urbanos gostam muito, isso não é uma regra, mas grande parte desse público que mora nesses estúdios gosta muito de se influenciar na questão dessa decoração
mais industrial. Então o que a gente pode fazer para deixar essa decoração dessa forma? A gente pode, por exemplo, trabalhar com a questão de eletrocalhas, que são aquelas calhas mais aparentes para a iluminação, deixando o fio mais visível, trabalhando com luminárias de diversas formas. A gente consegue às vezes trabalhar com alguma gravura ou mesmo com algum grafite nas paredes, trazendo essa cor mais viva para dentro de casa. Eu percebo que cada vez mais as pessoas estão optando pela personalização dos ambientes, deixando, né, as casas cada vez mais parecidas com aquilo que elas são, criando essa identidade. E isso é cada vez mais forte, tanto na nossa geração quanto nessa geração do pessoal mais novinho, que hoje tem ali seus 18 anos aproximadamente, né? Então tá vindo muito com força essa questão de você estabelecer a sua identidade e reforçar dentro da decoração da sua casa. Outra forma que a gente pode trabalhar e que tá muito fácil pra gente usar é a questão do mobiliário. Então, como é que a gente consegue incorporar para dentro da decoração das nossas casas esse estilo mais industrial? Eu separei aqui um padrão que é lançamento da linha Essência da Duratex, que é um padrão do qual eu gosto muito, que eu já usei em alguns projetos, que é o Hong Kong. Eu vou trazer mais perto para vocês verem mais detalhes. Então, o Hong Kong, ele é um padrão que ele remete ao concreto. E ele é bem interessante porque ele tem uma textura bem marcada nele e no seu desenho não tá aquele concreto lisinho, ele tá um concreto mais rústico. E a gente consegue encontrar várias tonalidades de cores aqui dentro dele, tanto cores mais frias, puxando para um cinza mais frio, quanto cores mais quentes, puxando para um cinza mais quente ou até alguns aspectos mais beges. E o que isso é interessante para nós que trabalhamos com a parte de design de interiores ou para marcenaria? Isso permite essa variedade de cores aqui dentro dele, que a gente faça uma combinação perfeita com uma maior gama de materiais. Então a gente consegue ter uma versatilidade na hora de combinar o concreto, porque muita gente às vezes tem dúvida, né? Com que é que eu vou combinar o concreto? Então você consegue, por causa dessas tonalidades que existem dentro desse padrão em especial, combinar com tonalidades mais quentes, como por exemplo madeiras de tonalidade média, clara ou escura, combinar com unicores de tonalidades mais frias, como por exemplo, vou pegar aqui o ultramarino para mostrar para vocês, olha que bacana. Então a gente consegue combinar com cores mais verdes, cores mais azuladas, ou seja, mais frias. Consegue trabalhar com padrões metalizados. Aqui é um exemplo que eu simplesmente amo, que é trabalhar o Hong Kong com o croma. O croma, ele é um padrão da linha Cristalo, então ele tem alto brilho e por dentro dele é um papel metalizado. Então é bem interessante porque a gente consegue trazer um industrial mais chique para dentro do projeto, misturando o concreto com o metal. Tem aqui outros padrões que a gente consegue trabalhar, né, que já são da linha, que já são consagrados, como por exemplo o cinza sagrado, em que a gente consegue usar um tom sobre tom, né, trabalhando aqui a questão do Hong Kong junto com um cinza um pouquinho mais escuro. Conseguimos, outros modelos aqui, trabalhar com o steel, que é como se fosse um aço cortem, ou mesmo com o prata. Sou apaixonada no prata, eu acho que ele é maravilhoso. Ou com o bolonha, uma tonalidade mais quente. Então isso é bem interessante porque às vezes você não quer a casa inteira naquele aspecto mais pesado industrial, então você pode trabalhar com um painel no concreto, com outros detalhes em outras cores, com madeira e fazer esse mix de materiais, do qual a gente vai conseguir certamente trazer essa personalização que os nossos clientes tanto desejam cada vez mais. Bom, é isso aí que eu queria trazer de conteúdo para vocês, essa dica super especial do padrão Hong Kong. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa de compartilhar com as pessoas que você conhece e também de comentar. Você já usou esse padrão em algum dos seus projetos? Se você já usou, manda uma foto no meu Instagram do Marcenaria Fora da Caixa, que vai ser uma alegria poder compartilhar o seu trabalho com todos os meus seguidores. Então é isso aí, obrigada por assistir esse vídeo e eu aguardo você no próximo Marcenaria Fora da Caixa. Tchau, tchau!